Olá, gente! Hoje a gente está dando continuidade ao texto de Atos. A gente vai ler os capítulos 7 e 8. Hoje é um dia de morte, mas também é um dia em que o reino de Deus cresce muito. Vamos começar pelas mortes. Ontem a gente parou numa parte muito tensa do texto, em que Estevão é pego pelos judeus de Alexandria e acusado para ser levado à morte. É uma parte tensa porque os judeus de Alexandria acusam Estevão de ir contra ao templo do Senhor e contra as leis de Moisés. E os judeus olham para a cara de Estevão e veem uma cara de anjinho muito fofa, muito linda. E perguntam para ele, isso tudo é verdade? Bem, e hoje a gente começa com a defesa de Estevão. É um texto muito grande em que a gente pode dizer, senta que lá vem a história. Por quê? Porque Estevão conta a história todinha de como os judeus conquistaram a terra e depois como foi a criação de um templo e lá. Para começar, ele conta a história de Abraão via Isaac e Jacó, a rejeição e libertação de Moisés, a apostasia de Israel e a história de José. Ele conta uma história muito grande para chegar no final e falar: Deus não mora em construções. E aí nessa parte ele cita o profeta que diz que o Senhor disse: o céu é o meu trono e a terra é onde eu descanso os meus pés. Como vocês vão construir um lugar que é digno da minha presença? Digno de eu morar? E aí Estevão continua com a bronca e diz: vocês são muito teimosos. Vocês não querem ouvir a mensagem de Deus. Vocês rejeitam o Espírito Santo. Seus antepassados mataram todos os profetas. Os profetas foram todos perseguidos e vocês mataram ele. E aconteceu de novo. Deus mandou o bom servo e vocês não acreditaram nele e mataram ele. Sim, vocês têm a lei de Moisés que foi entregue por anjos, mas vocês mesmos não obedecem. Bem, Estevão se defende das duas acusações que os judeus fazem contra ele. Quais são elas mesmo? A primeira é que ele vai contra o templo do Senhor. A última fala dele ele deixa bem explícito, né? Que esse templo que era tão sagrado e santo não era assim tão grande coisa. Porque Deus não habita realmente em templos. E segundo, ele vai contra a acusação feita para ele que ele é contra a lei de Moisés. Como que ele faz isso? Falando que ele não é contra a lei de Moisés, mas eles não obedecem à lei de Moisés. Bem, mas todo mundo que já leu o texto sabe qual que é o final. Os judeus acusam ele de blasfêmia, assim como acusaram Jesus. E ele é levado para fora da cidade e apedrejado. Lindo, né? Saulo estava lá quando Estevão foi apedrejado. E mais pra frente a gente vai descobrir que esse Saulo... Mais pra frente, assim, amanhã. Eu vou descobrir que esse Saulo vai ser alguém muito importante para a Bíblia. Bem, mas eu disse que foi um dia de morte e de crescimento do reino do Senhor. No 8º capítulo, ele também fala de algumas mortes, que é a perseguição contra os cristãos. Nessa parte, ele fala que Saulo chegava na casa dos cristãos, arrastava ele para fora e matava eles. Mas continuando com a história, é um dia de crescimento do reino do Senhor. Porque ele conta duas histórias em que duas etnias diferentes começam a fazer parte e ser admitidos pelo Evangelho de Jesus. Quem são? O primeiro são os samaritanos, em que os discípulos chegam lá, colocam as mãos sobre eles, aqueles que, lógico, aceitaram a Jesus Cristo como seu único salvador, colocam suas mãos sobre eles e sobre eles descem o Espírito Santo. Eles eram samaritanos, eles não eram judeus. Depois tem a história de Filipe, em que Filipe vai de encontro a um eunuco. O que estudos indicam é que esse eunuco não era judeu e que ele só tinha aceitado a palavra dos judeus, por isso que ele estava lendo a Bíblia. E aqui então de novo, esse eunuco é batizado e desce sobre ele o Espírito e a gente tem a entrada de duas etnias diferentes, que são os samaritanos e aqueles que aceitaram Jesus como seu único suficiente salvador e que assim aceitaram o judaísmo e etc. Por fim, a gente tem um terceiro ponto que é aquela história dos samaritanos. Tinha uma pessoa que era diferente, era Simão. Simão, ele era um mágico, feiticeiro, que ouviu os discípulos falando e acreditou na palavra dos discípulos. Nessa história a gente pensa que tipo assim, nossa, Jesus transforma vidas. Mas depois a gente descobre que esse Simão vê aquele negócio que os discípulos colocam a mão sobre as pessoas e desce sobre eles espíritos. Ele sente inveja e vira para um deles e fala: toma aqui esse dinheirinho que aí você me dá esse dom.
que é isso? Ele negocia os dons espirituais. Hoje ainda acontece isso. Existem pessoas que negociam os dons espirituais. E para finalizar, para essas pessoas, eu só tenho uma fala, que é a mesma que está no verso 20 do capítulo 8. Que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro os dons de Deus? Você não tem direito de tomar parte desse trabalho porque seu coração não é honesto. Você não está sendo sincero. Mas por favor, se arrependa. Deixe esse plano perverso e peça para o Senhor te perdoar dessa sua má intenção. E aí, já leu a Bíblia hoje?